Senhor Jesus, Divino Mestre, com alegria que aqui nós estamos reunidos novamente para estudarmos em conjunto texto do Apocalipse com as chaves que a doutrina espírita nos proporciona. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz, para que nós possamos, amparados pela espiritualidade amiga que em Teu nome atua no planeta, realizar o melhor a nosso alcance. Sejamos felizes nas abordagens, nos comentários, na troca de vibrações, de pensamentos, principalmente de sentimentos. Que os ensinamentos que vamos aqui hoje, uma vez mais, estudar, sejam também proveitosos para os irmãos que estagiam nesta casa, assim como nós, buscando aprendizagem, tratamentos e o amparo divino. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Estudo do Apocalipse, estudo miudinho do Apocalipse. Como sempre que nós lembramos ocasionalmente, nós compartilhamos aqui uma parcela do entendimento do assunto que o nosso irmão Honório 9 de Abreu deixou como um legado muito interessante, utilizando as chaves que a doutrina espírita nos oferece pelas obras da codificação, com apoio também em Emmanuel e André Luiz, através da mediunidade do nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier, quem nós respeitamos, admiramos e enviamos nossos votos de gratidão pelo trabalho desinteressado, pujante, que ele realizou aqui na Terra. Ainda subavaliado por muitos, mas nós entendemos que a contribuição é e foi extraordinária. Muito bem, Apocalipse capítulo 22, nós começamos a estudar o versículo 5, vamos terminá-lo hoje e avançar para o versículo 6, talvez o versículo 7 também. Então vamos lá. 22:5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo e mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou um servo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Muito bem, nós, na semana passada, retomamos os nossos trabalhos aqui, após um pequeno recesso, em função da data coincidir, das datas terem coincidido com a nossa atividade de segunda-feira, 25 de dezembro, 1º de janeiro. Então nós fomos forçados a interromper as atividades. Retomamos na semana passada pelo estudo do versículo 5, que diz o seguinte: E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Trabalhamos já bastante os primeiros pontos desse versículo. E ali não haverá mais noite,
pela posse irradiante da luz de dentro para fora, que são as virtudes, o amor e o bem, em se exteriorizando. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Faltou nós comentarmos o último trecho, e reinarão para todo o sempre. Então é uma conjugação de dois fatores. O Deus interno, sabemos que Deus não exerce ação direta na matéria, ele age por nosso intermédio, e nós somos seus agentes, os executores dos seus propósitos, os que colaboram para manter as leis divinas em plena atuação, no trabalho de cooperação com Deus, de cocriação, um conceito bem interessante que aprendemos com André Luiz, cocriação em plano menor, cocriação em plano maior, que nós admitimos com tranquilidade, porque os espíritos são uma das forças da natureza e operam em nome de Deus. Nós, seguindo o determinismo divino, quando ainda princípios inteligentes, nas faixas do átomo, dos micro-organismos, vegetais e animais, no reino animal, nós executamos a vontade de Deus pelo determinismo absoluto da lei, que opera de dentro para fora. Então, o determinismo, ele se manifesta no princípio inteligente, pelo que nós podemos depreender, pela força para progredir que é inata, que é o desejo do melhor, a busca pelo melhor, nas faixas iniciais do desenvolvimento espiritual, buscando atender às leis da natureza, os propósitos da natureza. Sim, o princípio inteligente, nas faixas materiais das suas encarnações mais rudimentares, vão executando, em plano menor, as leis naturais. Depois, na faixa da humanidade, quando adquirimos a coroa da razão, após o conhecimento da lei, nós temos a opção de desenvolver o egoísmo ou desenvolver o egoísmo e o amor a si mesmo, ou o amor ao próximo. É opção, o uso do livre-arbítrio. Então aí os espíritos, alguns seguem a trajetória natural e concordam com as diretrizes divinas e vão buscando implementar o amor, e outros se rebelam. Não é uma rebeldia em que os espíritos vão convocar exércitos de arma em punho para lutar contra Deus. Não. A rebeldia se manifesta pelo egoísmo. Quando nós passamos a querer o bem exclusivamente de nós mesmos, já tendo o conhecimento das diretrizes divinas, amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo, mas não queremos ainda entrar nessa sistemática, vamos desenvolvendo o egoísmo e nos tornamos espíritos rebeldes. Então nós desenvolvemos as imperfeições, desviamos do caminho natural, seria que chamaremos de linha reta da evolução. Não é aquela reta que o espírito é bonzinho, desde que ele desenvolveu a razão, então ele é bonzinho. Não, ele passa a ser aquele espírito que vai buscar implementar aquelas diretrizes divinas trazidas à Terra por Moisés, enviado divino por meio de Jesus, que é o governador do orbe, para trazer aquelas diretrizes de segurança a partir do momento em que nós nos tornamos espíritos humanos, com a coroa da razão.
Então, nós temos que conjugar a diretriz divina com a capacidade de operação que nós adquirimos. Por isso aqui está dito, e reinarão para todo sempre. Nós com Deus no coração. Aí já começando a trabalhar para desenvolver ao longo do tempo a consciência de Deus. Porque por enquanto nós não temos consciência de Deus. Kardec perguntou o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas nós ainda na faixa que nos encontramos não temos consciência da existência de Deus. Nós vamos desenvolver essa consciência à medida em que nós vamos praticando o amor, praticando a bondade, sendo fiéis às diretrizes contidas no Decálogo, que foram resumidas por Jesus em duas. Fomos sendo fiéis à questão 129, o que os Espíritos dizem na questão 629 do Livro dos Espíritos, que trata da moral, da ética, que representa para nós o Decálogo de forma sintética. Então, antes de passar a palavra para a Elana aqui, para terminar o raciocínio, questão 629, que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Porque então cumpre a lei de Deus que nós começamos a entender a partir do Decálogo, as diretrizes para uma vida feliz, a partir do momento em que recebemos a coroa da razão para sairmos do primarismo animal que se impõe pelos instintos naturais que desenvolvemos, instintos esses que são embriões dos sentimentos. Aí sentimento pode ser a imperfeição, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que surge, que vão desenvolver a faixa da humanidade consciente, ou sentimentos nobres, cujo modelo e padrão é Jesus. Então é um reinado para todo sempre, a partir do momento em que a nossa razão concorda com essas diretrizes, vamos buscando a vivência, a prática, a noção de Deus vai aumentando na nossa intimidade, até que nós vamos chegar num momento lá na frente de espíritos puros, aí nós vamos compreender Deus na sua integridade. Mas ainda demora um pouco. As vias para isso passam pela vivência do amor. Não só o intelectualismo, não só o desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento intelectual é o primeiro aspecto que desenvolvemos para alavancar o desenvolvimento moral, questão 785 do Livro dos Espíritos. O desenvolvimento moral é que vai nos levar a essa consciência cada vez mais ampliada sobre Deus. Diga lá, Elana. Não, eu fiquei pensando aqui, quando você disse que nessa questão da escolha do caminho, né, que quanto mais nós nos desviamos do caminho, maiores serão nossas imperfeições. E, consequentemente, isso vai nos atrasar no processo de evolução, né? Ou seja, nós somos Sim. Assim, os mais que sofremos as maiores consequências com isso, porque a gente vai retardar esse processo. Sim. Mas em contrapartida também a gente ainda fica com déficit em relação ao que as nossas consequências acarretam às outras pessoas, né? Porque muitas vezes as nossas escolhas vão refletir no próximo. Porque o que é o débito? O débito é aquela falta que nós cometemos para conosco mesmos, quando nós não, já tendo o conhecimento de que devemos amar o próximo, nós não amamos o próximo, continuamos a amar a nós mesmos e as coisas que nos trazem prazer, satisfação.
Mas aí é o Certo? egoísmo. Egoísmo. Então, quando nós falamos em débito, falamos em pagamento, nós estamos falando em retificação desse desvio anterior. Então, por que a palavra pagamento se aplica? Se aplica por quê? Porque só existe um meio de nós corrigirmos o desvio que nós geramos pelo egoísmo, que é amando o próximo. Então nós precisamos aquele próximo que nós não amamos quando ele se apresentou num determinado momento da evolução. Para que nós o amássemos, nós não o amamos, então ele vai retornar. Se ele não tiver evoluído, porque ele pode evoluir e seguir o caminho dele. Então nós vamos conviver com algum semelhante àquele para amar. Porque o problema foi o nosso coração que desviou, você percebe? Isso aqui é pagamento. Então, como que uma coisa gera outra, né? O pagamento é restabelecer o equilíbrio no coração. Isso é o pagamento. E só existe uma forma de fazer isso, que é amando o próximo. Mostrar desprendimento. Se nós lesamos alguém em alguma coisa material, é demonstrar o desprendimento dos bens e devolver àquele espírito como filho, como esposa, como marido, como irmão, o que é devido. O pagamento, então, muda de... O peso da palavra pagamento muda quando nós começamos a entender que a questão é amar. Então, por exemplo, quando nós lemos aqui, Paulo vai dizer, ele fala muito bem disso aqui, ó. Aqui nós repetimos sempre: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Tripé. Por isso que o Espiritismo tem 3 aspectos: filosofia, ciência e religião, que se enquadram aqui: justiça, amor e ciência. 3 coisas são opostas, que são a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, manter-se da ignorância espiritual, quando nós já conhecemos o caminho que temos que seguir. Cultivar o ódio. Por que a gente desenvolve o ódio pelo próximo? Porque a gente se ama exacerbadamente. Então nós queremos que o próximo faça tudo o que nós queremos que é conveniente para nós. Como cada um tem o seu livre-arbítrio, age como quer, então aquele que não age como nós queremos, nós já começamos a odiar. Se não for do meu jeito, não serve. Não serve. Aí o ódio vai crescendo. Gravidar o quê? O ódio é subproduto do egoísmo. Tanto que os espíritos falam isso na questão 171. Eu não estou falando da minha boca aqui, eu estou falando... Mas aí quando o espírito ele é coroado com a razão, e que aí que ele não consegue nesse primeiro momento, Sim. Exercitar esse Claro que não vai sentimento, conseguir. ele vai reforçando Ele vai comer... Não. o contrário, né? Não. Que vai criando Tem um movimento natural de tentativa e erro. E tem um movimento do endurecimento. São 2 coisas diferentes. Enquanto você está tentando amar o próximo, e você vai errar. Nós saímos da faixa da primitividade. Não é? Sim. Então, na humanidade, o que nós aprendemos? Aprendemos o que os animais aprenderam. Defender a casa. Chegamos na humanidade. A humanidade tem dois períodos: humanidade irracional e humanidade racional. Quando o pensamento contínuo se desenvolve. Humanidade racional. Mas acontece que quando nós desenvolvemos o pensamento contínuo, inicialmente, a razão não está desenvolvida ainda. Nós vamos começar os trabalhos da razão. O pensamento contínuo foi desenvolvido. Então está na nulidade moral. Nulidade moral. Nós vamos começar o processo de tomar consciência sobre os pensamentos.
Até que vai chegar um momento lá na frente em que aquele espírito vai se tornar humano propriamente dito, e a razão vai se desenvolver. Chegam os reveladores, Moisés, por exemplo, traz os 10 mandamentos ali, que são diretrizes para aqueles impulsos que nós desenvolvemos na faixa da humanidade. São os instintos. Então aquela diretriz é para acelerar, são para acelerar o processo de evolução consciente, sair da primitividade mais depressa. Mais depressa. Então, obviamente, nesse estágio, nós não vamos conseguir parar de matar só porque nós concordamos com o Decálogo, concordamos com Moisés, porque o impulso ainda é forte, é o impulso natural. Então, quando um elemento de outra tribo fizer alguma coisa que vai atentar contra as leis ali, contra os direitos, eu posso tentar levar a querer matá-la, porque é assim que eu agi na natureza. Então, enquanto a consciência plena da lei não é consolidada na consciência, é estado de nulidade moral. Quando o espírito, então, toma consciência que ele não deve mais matar, mas ele mata porque ele gosta e não quer, não para, aí começa a responsabilidade. A gente tem que ter calma, não podemos julgar, temos que ter paciência, porque aqui na Terra nós temos 3 classes de espíritos: selvagens, semi-civilizados, os mais adiantados. Os mais adiantados, e tem aí no meio dos mais adiantados até os intelectualmente mais adiantados, tem os intelectual e moralmente mais adiantados, e entre eles tem os que são endurecidos, que não querem amar o próximo, por uma questão de conveniência. Por isso é que tem o degredo, por isso é que os espíritos estão sendo banidos, que são esses endurecidos, conhecem a lei, mas não quer amar o próximo, quer despegar a bomba na cabeça do próximo, espoliar, não é? Hoje mesmo eu vi uma notícia, né, que 5 bilhões de irmãos nossos na Terra se tornaram mais pobres desde 2020 e uma minoria dos mais ricos do mundo, a fortuna dobrou. Isso não é novidade. Dobrou. Você sai na Então, rua, esse quadro. esse é o mundo de regeneração, ou ainda é o mundo em que o forte domina o fraco, conforme está aqui no item 5 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, texto de Kardec, que é o que caracteriza os mundos de expiação e prova. Nós que vamos fazer a reflexão individual aí, não vou responder para ninguém não. Nós vamos ler lá Kardec, item, capítulo 9, item 5, e vamos tirar as conclusões, porque a economia está mostrando para nós aí, o mundo está mostrando para nós o estágio que nós nos encontramos. Então, aí o Paulo vai falar do que é necessário para gravitar em torno da unidade divina. Então, se alguém acha que está difícil, se alguém acha que é difícil gravitar em torno da ciência, da justiça e do amor, então não pode fazer esse movimento aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Deixa eu achar aqui, deixa eu virar a página aqui. Vai dizer assim, ó. Quem é com efeito um culpado? É aquele que, por um desvio, nós estamos falando aqui do desvio o tempo todo, por um falso movimento da alma, quer dizer, a alma, ao invés de deslocar o amor, segundo aquelas diretrizes que Moisés trouxe para amar a Deus e ao próximo, conforme Jesus acentuou, em que a segunda é preferencial à primeira, para amar a Deus eu tenho que amar o próximo. Se eu não amo o próximo, eu não amo a Deus. Então, para corrigir esse falso movimento, que é amar a si mesmo,
já conhecendo essa diretriz, o elemento se torna culpado. Ele deixa de ser instrumento do amor no mundo, da misericórdia, passa a ser instrumento da justiça, instrumento do escândalo. E aí a dívida que a gente está falando É a dívida. A dívida é consigo mesmo. consigo mesmo, né? Mas, se me permitem, uma das formas de eficiente de se pagar dívidas, até sem a pessoa saber, é se habituar a perdoar. Porque em duas ocasiões nós vimos, por exemplo, quando Pedro pergunta a Jesus, ele falou 70 vezes 7. E também aquela como é que fala? Dos talentos, né? Claro. Mas não adianta, te cortando aí, mas só para reforçar, não adianta perdoar e não mudar. Porque senão ele vai perdoar, por exemplo, uma pessoa que ele tenha qualquer problema, mas vai continuar executando todo o processo que Sim. levou. Entendeu? É uma mudança interna, né? Sim, Não é com o outro, é consigo mesmo. Mas o perdão já é uma mudança. Desde que seja sincero, né? Parte do Sim, processo, sem segunda entendeu? intenção. Tem que ser Sem sincero. segunda intenção, igual o caso a parábola dos talentos, porque eu sou perdoado a todo instante. E a parábola dos talentos prova isso. Quer dizer, ele acabou de ser perdoado. Sim. E lá na frente, ele teve a oportunidade de provar que ele aprendeu. E não perdoou. Quer dizer, então, a dívida dele lá atrás não foi saldada. Porque eu vejo assim, Fernando. Porque é um problema de coração, né? Coração é interno, tudo é interno. Como o Júlio falou, a gente vai Inclusive está aprender dizendo interno, o perdão é uma grande virtude. Sim, mas É por exemplo, porque essa dívida aí é do elemento para consigo mesmo, porque ele não pratica o que ele já sabe que tem que praticar. Isso. Aí ele vai deixar de ser. Aí ele, sendo egoísta, ele é instrumento da justiça para os retardatários, que não tem vítima inocente. Já que esse elemento aí é cruel, ele é carrasco, ele não muda, então nós vamos reencarnar perto dele os elementos que precisam de corretivo. Se ele melhorar, ótimo, que aí ele vai ser instrumento da justiça. Certo? Você levantou a mão aí, menina? Não sei. Você fez assim? Não, né? Levantei, mas é só que eu fico pensando que a gente fala muito assim. Como é que fala? A evolução não é. Como você fala? Progresso. O progresso moral Progresso moral. é devagar, claro que é. Mas a gente tem. Eu fico preocupada porque tem discurso que é muito difícil de escutar, né? Mas, tipo assim, nós que estamos aqui, eu penso assim, que vai ser diferente para nós o peso quando a gente for para o mundo espiritual. Tem os que têm a nulidade moral, sim. Tem aqueles que estão ali que nem sabem que espiritismo existe, nem é a doutrina. Não consegue, tem gente que não tem doutrina nenhuma e pratica o que a gente não consegue ainda. Isso. Então eu penso assim, eu fico muito preocupada, que se eu ficar pensando assim, não, tá, aí eu vou relaxar e vou perder a oportunidade, porque a gente mais ouve, assim, no mundo espiritual como eu falo, espírito arrependido. Tem muito que de vez em quando manifesta. Gente, espírito arrependido, eu falo pelos que eu escuto, né, assim, as coisas que eu já vi e tal. É essa revelação, sabe? Então a gente não pode ficar, assim, ficando muito frouxo assim nas coisas, não, porque senão nós vamos nos lascar. Nós estamos... Porque, tipo assim, tem coisa que hoje, eu entendo assim, pra mim, quanto tudo isso que eu sei, que eu já ouvi, que eu não sei, que eu já ouvi aqui, não cabe mais eu praticar. Porque senão as consequências serão muito pior do que aqueles que estão ali todo dia fazendo umas coisas que eles não têm nem noção do que é. Entendeu? Agora, você tem que ter calma, porque na regeneração, o espírito adquire a calma e o repouso, termina de depurar. Então, nós vamos chegar na regeneração
Tá, precisando de tipo depurar algumas coisas. Então, calma. Eu sei, mas por é, exemplo, calma. por exemplo, faz parte não, do são processo. coisas e coisas. E todos nós aqui vamos chegar no mundo espiritual com a certa gama de arrependimentos, amigo. Quem é que levanta a mão que não Claro que vai? vamos, tô falando assim, mas é mais ou menos, Tem jeito, depende de não. você. É isso que eu tô Mas tô falando. na luta, né? É isso que eu tô te falando. Mas tô Por na luta. exemplo, tem coisas que não Nós são não podemos é cometer falta grave. É isso que eu tô falando. Por Falta exemplo, grave. a gente tá vendo assim, não, o planeta tá passando por essa fase, né? Mas olha você ver, olha como é que a gente presta atenção, fake news, por exemplo. Ai, você não põe muita fé, não fala. Eu falando, entendeu? Eu não faço. Eu não faço. Por que nós estamos nesse emaranhado e ainda não evoluímos o tanto que a gente podia evoluir? É por causa dessas coisas que acontece que a gente não se implica no processo. É porque a gente não cumpre as leis de Deus, né? Com relação, É isso que só eu um tô exemplo falando. dessas mentiras que você citou, tem um mandamento, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Quantos religiosos não batem no peito nos templos que são religiosos, Impressionante. mas na rede social eles vão para atender um determinado interesse, Interesse pessoal. divulgam mentiras lá que ofendem reputações. Então, descumprindo os mandamentos. Não, e uma mentira que você professa, ela, gente, vai. E outra coisa, você destrói a vida de uma pessoa. Então, nós temos que focar no, É isso aí. Inclusive, focar no cumprimento da lei de Deus, né? Então deixa eu terminar aqui o ponto aqui, ó. Quem é com efeito ocupado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. Então, o castigo é o sofrimento inerente à imperfeição que é desenvolvida. Certa soma inerente, gente. Não é de fora para dentro. É inerente ao egoísmo, é inerente à vaidade. O elemento que é extremamente vaidoso, ele sofre. O elemento que é extremamente ciumento, ele sofre. Não sofre dentro do seu coração? Ganancioso não sofre, que é ambicioso ao extremo. Esse é o sofrimento inerente. Que só é quebrado quando praticamos as virtudes. É inerente. Então os espíritos ficam lá de fora. O elemento está aqui na Terra, né? Ah, meu Deus, quando é que vai acabar esse meu sofrimento? Ninguém me ajuda, olha aqui, o espírito está lá de braço cruzado assim. Puxa vida, quando é que ele vai acordar para entender que esse sofrimento aí chama egoísmo? Que ele que é a causa. Chama ciúme, E ele é a causa, né? sentimento exacerbado de posse. Ou melhor, ele é a causa. O que do os espíritos espírito. podem fazer? Eles podem orar, podem afastar um ou outro espírito que aproxima ali, né? Planejar uma reencarnação melhor para ele, uma reencarnação com aqueles, perceberam? Os espíritos são executores da vontade de Deus, de acordo com a necessidade. Então Deus não exerce a ação direta na matéria. Então tem as reencarnações e bases naturais, que são esses que estão aí nos impactos, né? Quem está nos impactos naturais, a reencarnação é natural, amigos. Vai atraindo e vai reencarnando. Agora, quando a gente vai põe a cabeça para fora da água, coroa da razão, começa a querer vivenciar as leis, já tem ajuda. De quem? Daqueles que nos amam. Daqueles que, em nome de Jesus, estão autorizados a ajudar numa reencarnação, preparar uma existência, conjuntamente com o Espírito, concomitante com ele. Então, isso tudo aqui, eu estou falando de coisas interiores, não estou falando de fora para dentro, vai ter um juiz lá que vai me julgar, que vai ter lá o capeta no inferno com o tridente. Não.
Nas regiões de sofrimento, lá nas regiões que existem, porque os espíritos se aglutinam ali e transformam aquela vibração, tem aqueles que vão ficar ali espezinhando os outros, os ignorantes. Então é assim, né? O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Então o castigo é essa instância de um sofrimento natural que a gente mantém no coração quando somos, quando não perdoamos, sabemos que precisamos perdoar. Jesus falou 7 vezes 70 vezes. 70 vezes 7, mesma coisa. Né? Mas aí eu não... No movimento natural, no comércio, eu fico nervoso com o atendente lá, eu não estou perdoando a deficiência dele. Eu não estou perdoando o movimento natural dele de não ser tão rápido quanto eu gostaria. Tá vendo aí? Uma das causas do desencarne de André Luiz, que ele foi chamado de suicídio, a cólera. Está lá no quarto. Cara. Sim, mas ele durante a vida sofria o impacto da cólera, porque é gostoso sentir cólera. Quem acha que é gostoso sentir cólera aí? É gostoso? Eu nunca senti. É desconfortável. Nunca sentiu raiva, não? Raiva. É, né? Nem de você mesmo? O que mais fácil. Então, o sofrimento é inerente à imperfeição, assim como a felicidade é inerente à virtude. Por isso que Aristóteles dizia isso. Para ser feliz é preciso praticar virtudes. Interessante é o seguinte. Senão não conseguimos ser felizes. O mundo está de olho nas coisas simples. Ainda agora estava Conseguimos sermos felizes, né? Ainda agora estava assistindo uma coisa muito simples. Estava assistindo lá em casa o prêmio dos melhores, futebol, tal. Um torcedor foi premiado porque ele teve um ato muito simples. Ele estava com a esposa no campo de futebol, com o neném começou a chorar, aí ele foi lá dentro, pegou uma madeira, pegou o menino dando a mamadeira para o menino, pleno campo de futebol. E ele foi flagrado, foi escolhido O modelo. o modelo, né? Um Quer dizer, modelo. um exercício simples. Porque se Jesus é o tipo mais perfeito, que Deus nos deu preciso para modelo e guia, cada um de nós é modelo e guia no seu ambiente. O que nós estamos dando de exemplo? São gestos, né? A turma vai nos seguir, vai observar, entendeu? Isso é da vida, é natural. O mais adiantado auxilia o próximo pelo contato social. Então, o contato social é um fator importante do processo de evolução. Então, reinarão para todo sempre. Esse reinar para todo sempre não é repouso num leito, né? Agora eu vou ficar deitado aqui, para todo sempre, descansando. Isso aí é o tédio, seria o tédio. É ali do tédio. O osso. O osso, não. É o servir com euforia, praticar com bem, amar o próximo com alegria. Vir para atividade mediúnica, por exemplo, vir com alegria, não empurrado. Eu vou, porque se eu não chegar lá no horário, aquele coordenador lá vai me... Que tem um coordenador lá que é difícil, viu? Lá no Caminho do Chá, segunda-feira, tem um coordenador lá que... Então, se eu não chegar na hora lá, eu vou escutar. Carne de pescoço. Enquanto a pessoa estiver assim, não entendeu o processo, gente. Não entendeu o processo. Né? Responsabilidade. Eu já consigo ver como, assim, até sorte, mas de poder ter isso, Júlio. Eu não vejo dessa forma pesada, não, pelo contrário. Não, mas tem alguém que te ajuda a ter disciplina. faz que parte te da ajuda. vida. Nós tivemos no passado, Nossa, nós tivemos ao longo da vida no passado, nas várias reencarnações nossas, essa fase de criança, fase de adolescência, fase de... Tivemos, velho. Mas Isso nos ajudaram.
Ajuda também, mas ele que me permite, através do exemplo, que ele é sempre o primeiro a chegar. Não, Né? você acha que não, ou não presta atenção nisso, mas eu vejo pequenas coisas assim que eu falo, nossa, eu nunca vi o Júlio faltar uma reunião. Às vezes eu penso assim, hoje a hora que eu estava vindo pra cá, eu estava resolvendo um problema de telefone da NET, aí deu o horário, eu falei, eu vou ter que interromper ou eu não vou. O que eu fiz? Interrompi. Por quê? Porque eu tenho um exemplo, eu tenho algo que me estimula Exatamente. a fazer certo, entendeu? Então parece uma coisa boba, assim, isso não é não, mas é isso aí que a gente está falando, né? Mas é porque é o seguinte, eu gosto do trabalho, né? Eu gosto da tarefa, entendeu? Essa euforia aqui que eu recolhi do Honório aqui, ó. Esse descanso não é o do repouso em um leito, mas o sim da euforia, do entusiasmo, do ardor da fé. Que isso aqui é o galardão que vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. Aí acaba a dúvida. Acaba a dúvida se Deus existe o Espírito, se Jesus existe, tem reencarnação. Acaba a dúvida. Porque nós estamos no... É que nem Paulo, né? Prossigo para o alvo. Então está no benefício da virtude, que a virtude tem um benefício. Por isso que Jesus enfatiza a importância delas nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os resignados, os que choram, bem-aventurados os misericordiosos, pacificadores, por quê? A virtude, ela tem vou utilizar uma palavra aí da ciência, né? Quantum de bem-estar, de felicidade intrínseca. Que é a característica desse sentimento. Que é de origem divina. Como se diz, vale a pena. Vale a pena. Então o elemento vai constatando dentro de si que vale a pena aquele caminho, que vale a pena aquela direção. Porque ele constata, embora tenha os conflitos, tem conflitos familiares, tem conflitos do trabalho, tem conflito na via pública, mas já desenvolveu, né, a salvaguarda. Então a salvaguarda qual que é? A tarefa, o trabalho, a atividade. A atividade é o elemento que bota força para resolver os pepinos, os abacaxi de parentela, de trabalho, porque... E tem o sentimento também, né, Júlio? Eu falo só como instrumento didático, né? Porque ninguém aqui tem pepino em família, tem? Ou Eu tenho. eu tenho. Não tenho humano, só tenho. Só tenho. Todo mundo tem o seu pepininho na família, não adianta. Porque isso é inerente a essa questão do, viu, Ilana? É inerente à questão do pagamento. Nós deixamos de amar lá atrás, como deveria ter sido amado, então agora tá junto, que é pra gente, como diz o outro, tem que engolir sapo mesmo, né? Gafanhoto, nós estudamos aqui o gafanhoto aqui no... Engolir qualquer coisa. O sapo, gafanhoto, perceber, traça, E é interessante. escorpião. Escorpião principalmente. Perdi um irmão, né, ano passado. E aí, meu irmão, a gente estava com um monte de problema, resolvendo uma situação. Aí morre, aí você para e pensa, né? Realmente a gente tem que rever muita coisa, porque às vezes a gente acha que o problema está no outro e não está. É com a gente mesmo. O outro de querer que o outro seja. O outro ou é faça. o... Vamos estudar aqui no versículo 6. O outro é o anjo que Deus enviou para você Exatamente. progredir. Vencer as suas limitações, seus preconceitos, suas dificuldades em expandir mais, entendeu? Muito bem, então vamos lá. Vamos para o versículo 6. Mas nós podemos transformar esses problemas em resgate, né? Quem é que não tem resgate? E disse-me, versículo 6, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Semana que vem eu trago papel para você, viu, que acabou. Ele está sem óculos, vai enxergar. Eu tenho que trazer o óculos. Vai lembrar disso também, né? Disso também. Quem tiver com uma caixinha Mas de eu prefiro óculos lá, ouvir, mas eu prefiro ouvir, porque eu sem Ativada. atividade, quem tiver uma caixa de óculos sem atividade, eu quero.
E disse-me. O disse-me é uma tônica repetitiva que nós encontramos Por exemplo, é interessante a cadência do disse-me, porque lá no livro de Gênesis, que nós vamos estudar aqui, nós vamos encontrar, e disse Deus, produz a terra, e disse Deus, haja luminares, até falamos desses luminares na semana passada. Então, e disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então esse disse, e disse-me, aqui é um assunto de espírito elevado. Quem está dizendo aqui é Jesus e os seus enviados, que, no caso do Apocalipse, foi Jesus em pessoa que mostrou para João. É Jesus em pessoa, que deixou essas palavras enigmáticas aqui para nós estudarmos hoje, as chaves que a doutrina espírita nos oferece. Então, e disse-me uma verbalização de uma ideia, de uma verdade, mas nós temos que ampliar o conceito de verbalização, porque todas as vezes que nós pensamos, estamos verbalizando, falando mais ainda, ou agimos, a ação é uma verbalização, a atitude é uma verbalização. Então, temos que ter cuidado com atitudes, com as ações, porque isso é uma verbalização. Do quê? Da verdade interior de cada um de nós, que trazemos os milênios. E vai ser essa verdade aí, a tentativa de praticar a lei, ou vai ser aquela verdade ainda envolvida pelo egoísmo? Nós aqui já estamos buscando praticar o amor, o evangelho, mas ainda temos alta dose de egoísmo no processo. Então a nossa verdade sai misturada. Sai misturada, certo? Nós já estudamos aqui, e o que estamos estudando aqui no Apocalipse, já vimos aqui no versículo anterior, que desceu não misturado, porque Jesus aqui que é a fonte, João, o apóstolo, que decodificou. Mas nós ainda expressamos ainda de forma misturada. Nós já não temos mais a intenção de praticar o mal. Alguém que tem intenção de praticar o mal? Nós não temos intenção de praticar o mal, temos? A nossa intenção é praticar o bem. Certo? Mas acontece que, aprendemos com Paulo, que o bem que eu quero fazer, eu ainda não consigo. E o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. Por quê? Por causa das imperfeições milenares, o homem velho, que ainda é automático, que ainda é habitual, certo? Mas essa reflexão já é uma mudança. Já é o caminho, porque a nossa intenção já é acertar. Exatamente. A nossa intenção em todo o tempo é fazer o bem, ou não é? A gente quando sai de casa tem a intenção, vou pegar o carro, vou arrumar confusão no trânsito, primeiro que me fechar ali eu já vou xingar, a gente sai com esse pensamento? Não. Inclusive, se a gente faz alguma coisa que reflete alguma coisa para o mal, a gente se sente mal com isso. Que é o arrependimento. O arrependimento, exatamente. Acho que é esse o processo que a gente está. Exatamente. Então, isso aí faz parte do processo tentativa e erro. Nós temos que desconstruir o homem velho e construir o homem novo. Agora, é a lei de conservação agindo junto com a de destruição. Então, lei de conservação. Eu preciso, então, conservar o que é bom, para que o que é bom assuma a prevalência no mundo interior, e esse processo vai destruir ou diminuir a imperfeição.
Eu acho que é diminuir, né? É, porque por isso que João Batista disse, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Diminuir, Mas para diminuir, o outro precisa crescer. sim. Então nós temos que investir mesmo no bem. Investir no bem o tempo todo, né? O bem o tempo todo é você sair distribuindo mantimento, agasalho, dinheiro o tempo todo, não. Vocês iriam falar isso. É o bem no tempo todo, é você. Qual a virtude que eu vou desenvolver aqui? Eu estou atravessando a rua aqui, qual a virtude que eu posso desenvolver aqui? Esperar os carros passarem. Para quê? Para eu não assustar nenhum motorista. Eu posso querer atravessar numa atitude intempestiva, mal calculada, e vou causar um acidente para o irmão meu. Aí eu vou embora, eu vou atravessar a parada e vai ficar lá com o pepino lá batida, certo? Então, isso é o bem que eu posso fazer. E são atitudes simples, né? Atitude simples. Atitude simples. Não Se a é? gente observar o dia a dia, a gente tem várias oportunidades para praticar. Porque nós costumamos levar só para o campo místico. Não, eu vou ficar orando para não pensamento negativo não estar na minha cabeça. Não, vai fazer o bem. Ficar preocupado, se ocupar com o bem, tratar os atendentes nos lugares, tratar bem, o vizinho, né? Cuidar da planta ali, zelar pela limpeza. Você está fazendo bem, você está modificando, mudando. Porque acho que é Emmanuel que diz que o bem é uma oração, é isso mesmo? O bem é oração natural, pensamento e vida. Pensamento e vida. Pensamento e vida, oração natural. Oração natural. Muito bem, então vamos lá. E disse-me, verbalização da verdade interior. Nós temos que estudar muito esse aspecto, já falamos bastante. E estas palavras são fiéis. Nós estamos aqui buscando a fidelidade à diretriz divina que já concordamos com ela. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, não matar, não roubar, não cobiçar, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçar a mulher do próximo, não adulterarás, o que é a lei. Então nós estamos buscando desenvolver fidelidade a essas diretrizes. Porque a lei são os instintos. Os instintos é que são a lei. Por que nós falamos em instinto como lei? Porque existe o arrastamento do hábito. É uma lei. Para quebrar, eu preciso, primeiro, tomar consciência do processo. E eu tenho um hábito que precisa ser modificado. Concordar que eu tenho que modificar esse hábito e mudar o hábito, porque aquele hábito traz prazer. Então eu tenho que quebrar essa busca do prazer por aquele hábito. Perceberam? Por isso que as pequenas coisas são importantes. Eu sempre penso, eu lembro que eu fiz uma pergunta para você, qual que é a dinâmica para que a gente possa realmente agir de forma correta, sabendo o que é certo, mas o que vai nos alavancar? É exatamente sabendo se aquilo vai fazer bem ou mal. Porque é o que está no livro dos Espíritos, né? Nós repetimos sempre, os amigos vão nos desculpar, mas a repetição é a tônica da aprendizagem. Não temos como estudar a doutrina espírita a fundo sem repetir, porque senão nós vamos começar a inventar a roda aqui. É só falar coisas aleatórias. Vão abrir brecha para quem? Para os mistificadores, para os pseudo-sábios, que não gostam de doutrina espírita, que não gostam de decálogo. Então é insistência. Então na questão, por exemplo, vamos começar da questão 785. Vamos pegar um processo mais amplo. 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre.
primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas. Então, o progresso intelectual é que, com o tempo, vai identificar o que está certo e o que está errado, para eu, então, me transformar. O moral já está atrás ainda do... Não, o intelectual sempre vai na frente. Aprendemos aqui com o Doutor Espírito. Será? O progresso moral, refiro ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. Então, o progresso intelectual ele é primeiro porque é preciso identificar o certo e o errado para escolher. É o desenvolvimento do raciocínio? Seria? É, raciocínio. Então, por isso nós falamos primeiro pensamento contínuo, aí passam-se 160 mil anos, começa a abrir o processo da razão, até que chega Moisés com o decálogo, perfeita identificação entre o bem e o mal, decálogo, perfeita identificação entre o bem e o mal, coroamento da razão, razão coroada. Então, nós temos condições aí de identificar o bem e o mal e seguir o bem. Certo? Aí vem a questão 780, de trás para frente. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste. Minha pergunta é... Mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral decorre do intelectual. É o aprendizado que vai fazer com que desenvolva... Experiência. Né? Experiência no cotidiano, empírica. No dia a dia. Dia a dia. Seguindo o exemplo de uns, de outros e tal. Há um exemplo que você falou que tem muitas pessoas aí que são simples e têm uma moral, né? São virtuosos, né? Isso que você estava falando, exemplo. Né? Tem uma moral desenvolvida, mas ainda não tem intelectual na mesma altura. Né? Mas o intelectual vai proporcionar mais, né? Então, a maneira dos árabes de trás para frente, 785, 780, agora 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Para fechar, não é? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Entendeu? Eu acho isso sensacional, porque agora, quando tiver dúvida, você leva isso em consideração. Está de acordo com a lei de Deus que estou fazendo? Então aí, vai infringir a lei então, de o Deus. que é, então, que definição se pode dar da moral? Nós começamos com essa, você lembra? 629? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E com isso nós vamos encerrar o assunto, né? Porque o nosso tempo está